Segredos de família. Bastardo descobriu o segredo sombrio do pai milionário e pagou o preço final. Imagine a seguinte situação. Você vive sua vida acreditando em uma mentira, até que um dia, sua mãe faz uma revelação bombástica sobre seu pai. Um segredo sombrio, guardado por anos, vem à tona, e de repente tudo o que você achava que sabia sobre sua identidade se desintegra. O protagonista da nossa história se vê no centro de um drama familiar devastador, onde o passado de seu pai milionário não é apenas surpreendente, mas capaz de mudar seu destino para sempre. Você está pronto para descobrir até onde ele irá para lidar com o legado de seu pai e a verdade devastadora que mudou tudo? Fique até o final e veja o que ele vai fazer quando confrontado com as consequências da revelação que virou sua vida de cabeça para baixo. Lucas sempre acreditou que sua vida era simples. Cresceu em uma casa modesta, com a mãe, Laura, que sempre fez questão de mantê-lo distante do mundo dos poderosos. Era uma rotina tranquila, sem grandes surpresas. Mas naquela noite, a revelação de sua mãe viria para revirar tudo o que ele achava que sabia sobre sua própria vida. Laura, com a voz tensa, contou que o homem que ele pensava ser seu pai não passava de uma fachada. Seu verdadeiro pai era um homem muito mais poderoso. Eduardo, um bilionário. O peso da notícia caiu sobre Lucas como uma bomba. Laura contou que a morte de Eduardo foi recente, o que significava que ele agora tinha direito a uma herança. O choque foi tanto que ele quase não conseguiu processar as palavras. Como poderia ser? Ele nunca soubera de nada sobre o homem que agora parecia ser o responsável por sua origem. Laura, com um olhar carregado de preocupação, explicou que havia escondido isso por tanto tempo, acreditando que ele estava melhor sem saber. Mas agora, o segredo precisava ser revelado. O impacto da notícia transformou o ambiente. A sala silenciosa tornou-se pesada, e Lucas sentiu seu mundo girar. Aquela noite se arrastou para Lucas. Sua mente não conseguia absorver a enormidade do que acabara de ouvir. O que isso significava para ele agora? Ele estava prestes a ser lançado em um mundo que mal conhecia. Um mundo de poder, riqueza e intrigas. A ideia de herdar uma fortuna deixava uma sensação de desconforto dentro dele. Ele queria saber se deveria aceitar aquela herança ou continuar com a vida simples que sempre conheceu. O dilema era claro: viver a vida luxuosa que se abriria diante dele ou permanecer com sua mãe e continuar a vida como sempre fizera, longe do perigo e da ganância que agora se revelava diante dele. Laura olhou para ele com um olhar triste, como se soubesse que essa decisão seria mais difícil do que qualquer outra que ele já tivesse tomado. Ela lhe disse que o testamento de Eduardo não seria simples. Havia exigências que ele teria que cumprir para reivindicar a herança. Mas havia algo mais que ela não queria contar. As palavras de Laura o assombravam. A herança não é apenas dinheiro, Lucas. É um fardo. Antes de continuar, você já se sentiu em uma encruzilhada assim? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências com decisões difíceis. Vamos conversar sobre isso. Enquanto a noite avançava, Lucas não conseguia escapar do turbilhão de pensamentos que o invadiam. Ele pensava em como havia sido feliz com sua vida simples, sem a necessidade de riquezas para ser feliz. Mas agora, com a revelação de que seu pai biológico havia sido um bilionário, ele estava à beira de uma escolha difícil. Como alguém tão comum como ele poderia tomar uma decisão sobre algo tão grande? Ele se via refletindo sobre o peso de seu passado e sobre o futuro incerto que estava prestes a ser traçado. O desconforto era crescente, como se ele estivesse à beira de cair em um abismo que não sabia como evitar. A vida simples ao lado de sua mãe parecia mais segura, mas agora ele entendia que essa segurança vinha com um preço. Seu pai biológico, embora distante, deixara para ele uma herança que, mais do que dinheiro, trazia um novo caminho a seguir. Mas ao aceitar essa riqueza, ele também teria que lidar com as consequências de uma história e uma família que ele jamais imaginara. O sentimento de falha, de estar perdendo o controle de sua própria vida, era imenso. Ele queria fugir de tudo, mas sabia que com a morte de Eduardo, as escolhas não seriam mais suas, e o fardo da herança viria com ele. A carta que Laura entregou a Lucas estava repleta de detalhes sobre a herança, mas entre as linhas, havia algo que ele não conseguia entender completamente. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, mas mesmo com toda a explicação, Lucas sentia que havia algo sombrio por trás daquilo. Laura falava sobre o pai dele de maneira distante, com um olhar carregado de preocupação. A morte de Eduardo,
O bilionário que ele nunca conheceu estava envolto em mistério, e sua mãe, sem dar maiores explicações, temia que Lucas fosse seduzido pelas tentações de um mundo que ele nunca imaginara. A herança parecia ser apenas a ponta do iceberg, algo superficial, mas havia um peso oculto que não era revelado. Ela não queria assustá-lo, mas sabia que ao aceitar a riqueza, ele também aceitaria um fardo, algo que ele ainda não compreendia totalmente, mas que certamente mudaria tudo ao seu redor. A verdade estava nas entrelinhas, mas ele precisava enxergar além daquilo que parecia simples. Durante as semanas seguintes, Lucas não conseguia se livrar da obsessão pela herança. Ele imaginava como sua vida poderia ser diferente, mais fácil, mais cheia de luxos e oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, a consciência de que havia um preço a ser pago por tudo isso o atormentava. A ideia de entrar nesse mundo de intrigas, onde todos pareciam lutar por poder e controle, o assustava. A riqueza que vinha com a herança era uma tentação irresistível, mas ele sabia que aceitando-a estaria entrando em algo muito maior do que ele jamais poderia controlar. O que realmente estava escondido naquela herança? O que mais ele precisaria fazer para provar que merecia aquilo? Ele se perguntava se estava preparado para enfrentar os riscos que vinham junto com a riqueza. O medo de ser manipulado, de ser arrastado para um jogo perigoso, tomava conta de seus pensamentos. Ele precisava de respostas, mas as pistas eram poucas e as dúvidas muitas. A vida de Lucas até aquele momento fora marcada pela simplicidade. O pequeno apartamento onde morava com sua mãe era seu refúgio, longe da agitação das grandes cidades e das pressões do mundo financeiro. Mas agora, essa tranquilidade parecia uma ilusão. Ele se via mais e mais, atraído pelas histórias de riqueza e poder que ouvira de sua mãe e de outras pessoas. No entanto, cada vez que pensava em entrar nesse mundo, um desconforto profundo o envolvia. Como poderia ele, alguém tão simples, se adaptar àquela realidade complexa e cheia de perigos? O que ele perderia de si mesmo ao abraçar a riqueza? Cada passo que ele dava em direção à decisão sobre a herança fazia com que ele se perguntasse: ele estava pronto para entrar nesse jogo? Estava disposto a abrir mão da simplicidade por uma vida de tentação e manipulação? A dúvida o corroía, mas ele sabia que precisava entender o que estava em jogo, antes que fosse tarde demais. O risco de perder sua alma para o poder era grande demais para ser ignorado. Em uma tarde chuvosa, Lucas recebeu uma correspondência que mudaria ainda mais seu destino. O envelope, amarelado e com um selo familiar, chegou em suas mãos como um sinal de que a situação estava prestes a se complicar. Era de um advogado, o mesmo que lidava com o testamento de Eduardo. Ao abrir, Lucas encontrou o testamento de seu pai, que não apenas listava os bens que ele herdaria, mas também uma série de condições que ele teria que cumprir para ter direito ao legado. A primeira dessas condições o desconcertou. Ele precisava provar que estava apto a lidar com o que seu pai deixara para ele. Mas o que significava exatamente aptidão? Não bastava ter o direito legal, ele precisava demonstrar que merecia. Isso deixou Lucas com uma sensação de apreensão. Ele sabia que ao se aprofundar nas exigências, poderia estar entrando em um terreno perigoso, mas a tentação de descobrir o que mais estava por trás desse testamento o impulsionou a investigar mais a fundo. No entanto, o que ele não sabia era que essa decisão o colocaria em risco de formas que ele jamais imaginou. Com o passar dos dias, a curiosidade de Lucas o levou a investigar mais sobre o passado de Eduardo. Ele desenterrou documentos antigos e começou a entrevistar pessoas que tinham alguma ligação com seu pai. O que começou como uma simples busca por informações, logo se transformou em uma descoberta alarmante. A morte de Eduardo não fora um acidente, como todos haviam acreditado. Ele foi assassinado. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, Lucas percebeu que havia pessoas dispostas a impedir que ele reivindicasse a herança. Seu pai, agora falecido, havia se envolvido em um jogo de poder tão grande que suas escolhas e alianças poderiam ser fatais para quem tentasse se meter. Lucas começou a questionar se realmente desejava aquele legado. O poder e a riqueza de seu pai estavam rodeados de perigo e traições, e ele começou a entender que os inimigos de Eduardo agora eram seus inimigos também. A tentação da herança se misturava com o medo das consequências. Lucas sabia que ao aceitar esse legado, ele não estaria apenas herdando bens materiais, mas entrando em uma guerra de interesses que poderia consumir tudo o que ele conhecia. A situação de Lucas tomava um rumo cada vez mais sombrio.
À medida que se aprofundava nas investigações, ele percebia que não havia mais caminho de volta. Os segredos de sua família estavam sendo revelados, mas com cada nova descoberta, ele se afundava mais fundo em um labirinto de mentiras e conspirações. Ele já não sabia em quem confiar, e à medida que os perigos se aproximavam, sentia o peso das escolhas que teria de fazer. Pessoas começaram a ameaçá-lo diretamente, dizendo que ele deveria desistir de lutar pela herança. A morte de Eduardo estava começando a fazer mais sentido, e à medida que Lucas desvendava os segredos, ele entendia que ao tentar reivindicar o legado, ele estava se expondo a um inimigo muito maior do que qualquer um que ele pudesse imaginar. A pressão estava se tornando insuportável, e ele se perguntava se tinha coragem de continuar. A cada novo passo que dava em direção à verdade, ele sentia que estava indo mais fundo em um buraco sem saída. O risco de perder tudo parecia iminente. A dúvida o consumia. Será que ele teria coragem de enfrentar o que estava por vir? A situação de Lucas é desesperadora, mas será que ele consegue encontrar uma saída? Antes de ver como ele reage, curta este vídeo se está gostando dessa jornada de tensão e mistério. Vamos ver o que vem a seguir. Lucas recebeu um aviso direto, vindo de um dos rivais de seu pai. A mensagem simples, mas ameaçadora, foi o ponto de virada que ele não esperava. Nela, o recado era claro. Ele deveria desistir de reivindicar a herança ou sofrer as consequências. Os inimigos de Eduardo haviam se tornado os seus. O aviso não falava apenas sobre a herança, mas sobre as intenções muito mais profundas daqueles que agora estavam de olho nele. Eles estavam dispostos a qualquer coisa para garantir que Lucas abandonasse a busca pela fortuna. Mas o que estava em jogo não era apenas dinheiro. A herança de Eduardo, ao que parecia, era um símbolo de poder, um poder capaz de mudar o destino de muitas pessoas. Lucas, de um modo desconfortável, começou a perceber que ele não estava apenas lidando com a perda de um pai que nunca conheceu. Ele estava sendo empurrado para um jogo muito maior, um jogo onde as regras eram obscuras e o perigo iminente. Agora, ele era o alvo de algo muito maior do que imaginava. Aquela herança não seria apenas a chave para uma vida melhor, mas um fardo que ele não sabia se estava pronto para carregar. O dilema de Lucas se intensificava à medida que ele se aprofundava nas investigações. Ele descobriu documentos antigos de Eduardo, relatórios confidenciais e até mesmo cartas de pessoas influentes que, de algum modo, estavam ligadas à morte do bilionário. As revelações tornaram-se cada vez mais desconcertantes. Lucas começou a questionar se estava sendo manipulado desde o início. Era como se cada pista o levasse a uma rede de intrigas que ele mal conseguia entender. Cada nova informação parecia conectá-lo a uma teia de segredos e mentiras. A tensão dentro dele aumentava à medida que percebia que não tinha controle sobre a situação. A busca pela herança estava se tornando uma busca pelo controle de algo muito maior do que ele. Seu próprio futuro estava nas mãos de pessoas que ele nem conhecia, e o peso disso o fazia duvidar se ele realmente deveria continuar essa jornada. Ele queria respostas, mas quanto mais cavava, mais se perdia nas perguntas. Seria ele o protagonista de sua própria história? Ou estava sendo arrastado para um jogo que não compreendia? A pressão de tomar a decisão se tornava cada vez mais insuportável. Lucas se via em uma encruzilhada, onde sua escolha não teria volta. Ele poderia seguir o caminho de seu pai, reivindicar a herança e entrar no jogo de poder e corrupção, ou poderia abandonar tudo e viver uma vida longe de todas as complicações que a riqueza traria. Mas ele sabia que essa decisão não seria fácil. A herança oferecia poder, mas também trazia consigo os perigos que ele começava a entender. Ele se questionava se deveria arriscar tudo por algo que ainda não compreendia completamente. Cada passo que ele dava parecia afastá-lo mais de sua vida simples e segura, mas também o aproximava de um destino cheio de incertezas e riscos. A dúvida o consumia, e ele começava a perceber que ao aceitar o poder que a herança traria, ele estaria colocando não só a sua vida, mas a vida de sua mãe em risco. O dilema era real e a escolha, difícil. Ele já não sabia se estava tomando as decisões por conta própria ou se havia se tornado um peão no jogo do destino. As ameaças contra Lucas se tornaram mais reais com o passar dos dias. Cartas anônimas, telefonemas enigmáticos e encontros discretos com figuras sombrias começavam a se tornar uma constante em sua vida. Ele já não conseguia mais distinguir quem eram os aliados e quem estavam apenas esperando o momento certo para atacar.
O que parecia ser uma simples herança agora se revelava como uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Cada decisão que tomava o envolvia mais e mais em um jogo de poder e corrupção, onde ele era apenas mais uma peça em movimento. A dúvida começou a corroer sua mente. Ele estava buscando essa riqueza por ambição, ou estava apenas tentando fugir de uma vida sem perspectiva? A pressão era imensa, e ele já não sabia se estava tomando as decisões certas. Cada passo o afastava de sua vida simples e o aproximava de algo muito maior, mas ao mesmo tempo, muito mais perigoso. Ele sabia que não poderia voltar atrás, mas também se perguntava se o que estava buscando realmente valeria a pena. Enquanto tentava juntar as peças do quebra-cabeça sobre os verdadeiros planos de seu pai, Lucas começou a perceber que nem todos eram o que pareciam. Algumas pessoas em quem ele confiava, aquelas que estavam mais próximas, se mostravam mais interesseiras do que ele imaginava. Traições começaram a surgir, e a cada novo segredo revelado, ele ficava mais desconfiado. Ele descobriu que muitas dessas pessoas estavam manipulando-o para alcançar seus próprios objetivos, usando-o como um peão em seu jogo. Os sinais estavam lá o tempo todo, mas Lucas se recusava a acreditar. Ele agora se via dividido, sem saber em quem confiar. As manipulações eram claras, mas ele estava tão imerso na busca pela verdade que não conseguia mais distinguir a linha entre o que era certo e o que era conveniente. O legado de Eduardo parecia ter se transformado em uma prisão, e Lucas começou a perceber que para se proteger, ele teria que seguir os mesmos passos de seu pai, se aliar aos mesmos inimigos, ou então seria destruído. Mas isso significaria abrir mão de sua própria moral, algo que ele ainda não estava certo se estava disposto a fazer. A batalha interna de Lucas intensificou-se com o tempo. Ele já não sabia mais o que queria para si mesmo. A ideia de seguir o legado de seu pai, apesar de todas as armadilhas e manipulações, começou a parecer cada vez mais atraente. A riqueza que ele herdaria não era apenas financeira, mas também vinha com o poder de mudar sua vida de maneira irreversível. No entanto, ele não podia ignorar os perigos envolvidos. Cada movimento parecia trazê-lo mais perto de uma armadilha, onde a linha entre vencedor e perdedor se tornava cada vez mais tênue. Ele se perguntava se realmente valeria a pena arriscar tudo por algo que, no fundo, parecia vazio, sem alma. A vida simples que ele antes desejava parecia agora mais distante do que nunca. E enquanto ele se afundava mais nesse jogo de poder, seus inimigos se aproximavam, tornando sua situação mais desesperadora a cada dia. A dúvida o corroía. Ele estava realmente pronto para tudo o que essa herança trazia? Ou estava apenas fugindo de algo que nunca poderia conquistar? Em meio a tantos conflitos, Lucas encontrou uma aliança improvável. Ela surgiu de onde ele menos esperava. Um velho amigo de infância, alguém com quem ele compartilhara poucos momentos de sua vida, mas que de alguma forma tinha informações cruciais sobre o que estava acontecendo com a herança e seus inimigos. Juntos, eles começaram a desmascarar as forças sombrias que se reuniam contra ele. A cada nova descoberta, uma saída parecia se formar, uma chance de escapar dessa teia de poder e corrupção. Mas havia algo que não o deixava completamente tranquilo. A desconfiança sempre o rondava, e ele se perguntava se poderia realmente confiar nesse aliado, alguém do seu passado, alguém cujas intenções ainda eram um mistério. No fundo, ele sabia que essa aliança poderia ser sua salvação ou seu maior erro, e a incerteza de estar se entregando a uma parceria arriscada o fazia duvidar de tudo ao seu redor. Enquanto se aprofundava na aliança e nos detalhes da herança, Lucas foi confrontado com a verdade sobre seu pai. Ele descobriu que Eduardo sabia exatamente o que ele enfrentaria, que o testamento havia sido preparado com antecedência, como se o bilionário soubesse que seu filho teria que lutar pela herança de uma maneira impensável. As condições eram mais sombrias do que Lucas imaginava. Não se tratava apenas de prover as necessidades de um legado financeiro, mas de um jogo de poder onde o vencedor se tornaria algo muito mais do que simplesmente rico. As revelações começaram a surgir lentamente, como um pesadelo acordado. A verdade que Eduardo deixara para trás assombrava Lucas, mas ele sabia que não poderia ignorá-la. Ele tinha que entender tudo o que estava em jogo antes de tomar qualquer decisão. Cada novo segredo sobre o passado de Eduardo parecia colocar mais peso sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo, o guiava mais perto do destino que seu pai já havia traçado para ele.
Quando Lucas finalmente acreditou que estava pronto para reivindicar o que lhe era devido, o primeiro grande obstáculo surgiu. Era um inimigo poderoso que se revelou, alguém que já havia derrubado aqueles que vieram antes e que estava disposto a destruir tudo o que Lucas já tinha conquistado. Esse inimigo não queria apenas a herança, ele queria controlar tudo, e sabia que para isso, Lucas teria que ser removido. A situação agora estava crítica. Lucas estava diante de uma escolha imposta pelas circunstâncias: lutar contra essa força avassaladora e garantir a herança, ou fugir e abandonar tudo, deixando o legado para trás. Mas ele sabia que ao fazer qualquer uma das escolhas, não haveria mais volta. A tensão que ele sentia era quase insuportável. Ele estava no centro de um jogo mortal, onde cada decisão poderia levá-lo para uma vida de poder ou para a ruína. O que mais poderia perder ao tentar manter sua herança, e o que ele ganharia ao simplesmente deixar tudo para trás. No momento mais tenso de sua jornada, Lucas recebeu a revelação que mudaria tudo. A batalha pela herança, que até então ele pensava ser um confronto com inimigos externos, ganhou uma nova dimensão. Ele descobriu que o verdadeiro inimigo não estava fora, mas dentro de sua própria família. A traição vinha de alguém em quem ele confiava, alguém próximo o suficiente para manipular os acontecimentos em sua direção. A dor da descoberta foi profunda, mais do que qualquer golpe físico. O sentimento de isolamento tomou conta de Lucas enquanto ele começava a entender que não poderia mais contar com as pessoas que estavam ao seu redor. A confiança que ele tinha depositado nas pessoas próximas agora estava em frangalhos. O dilema estava claro. Ele deveria tentar salvar o que restava de sua família, confiar em quem ainda restava, ou enfrentaria tudo sozinho. A verdadeira batalha pela herança não era mais sobre riquezas, mas sobre lealdades quebradas, e Lucas se via no centro de um jogo perigoso, onde as apostas eram muito maiores do que ele imaginava. Enquanto Lucas lutava para entender o que fazer com essa nova revelação, o destino parecia jogá-lo em outra direção. Ele teve um encontro inesperado com um membro da família que estava distante até aquele momento. Alguém que ele jamais pensaria que teria informações cruciais sobre o que realmente aconteceu. Esse personagem, um parente que Lucas nunca conhecera bem, revelou segredos que pareciam ter sido escondidos há anos. O que Lucas descobriu naquele encontro foi devastador. A morte de Eduardo não tinha sido apenas uma perda pessoal, mas uma peça fundamental em um jogo de poder muito maior. Seu pai, Eduardo, havia planejado tudo isso, incluindo os desafios que Lucas enfrentaria, como se o destino do filho já estivesse traçado desde o início. A herança não era apenas um prêmio financeiro, mas a chave para controlar algo muito maior. A verdade foi como um choque elétrico em Lucas, que agora começava a entender que o jogo não se tratava apenas de um legado material, mas de um poder que poderia moldar o futuro de todos ao seu redor. Diante da realidade nua e crua, Lucas se viu diante de sua última escolha. Ele poderia aceitar o poder e a riqueza que a herança oferecia, com todas as responsabilidades e riscos que viriam com ela, ou poderia abrir mão de tudo, buscando uma vida mais simples e sem as amarras do legado de seu pai. Mas ele sabia que essa escolha não era só sobre o dinheiro, era sobre quem ele seria dali em diante. Ao longo de sua jornada, ele se deu conta de que sua verdadeira luta não era contra os inimigos externos, mas contra o que ele se tornaria ao fazer essa escolha. O peso de decidir entre poder e liberdade estava esmagador. A batalha interna, que o havia consumido por tanto tempo, parecia mais forte agora do que nunca. Ele finalmente percebeu que a decisão que tomaria não mudaria apenas seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. A vida de Lucas jamais seria a mesma, e ele sabia que não havia como voltar atrás. As consequências da escolha de Lucas começaram a se revelar rapidamente. Ao decidir aceitar a herança, ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. As ameaças que antes pareciam distantes agora se tornaram uma presença constante, mais poderosas e mais perigosas do que ele imaginava. Os inimigos que o cercavam, e que ele pensava serem apenas obstáculos temporários, agora se mostravam imponentes, com influência e recursos que ele não podia ignorar. Cada decisão que ele tomava agora parecia arrastá-lo mais para um caminho sem volta. Mas ao mesmo tempo, ele percebeu que sua escolha não era apenas sobre a herança em si, era sobre quem ele se tornaria e o futuro que ele desejava construir. A luta pela riqueza
Era apenas o reflexo de uma batalha interna que ele travava com quem ele realmente era. Ele não poderia mais escapar de si mesmo, e a verdadeira questão era o que ele queria ser. O peso de sua escolha não recaiu apenas sobre sua vida, mas sobre as vidas daqueles que estavam ao seu redor. Com a mente pesada e os riscos claramente à vista, Lucas tomou a decisão de reivindicar a herança. Mas ele fez isso de maneira mais consciente do que nunca. Ele sabia que agora fazia parte de algo muito maior do que ele poderia ter imaginado. Um jogo de poder, manipulação e sobrevivência. O peso da escolha era insuportável, mas ele estava determinado a seguir em frente. Ele não queria mais ser apenas o filho do bilionário Eduardo Monteiro. Ele queria ser alguém por si mesmo, alguém que construísse sua própria história. Aceitar o legado significava mais do que apenas assumir riquezas e status. Significava lutar pelo direito de ser quem ele realmente era, de provar a todos, incluindo a si mesmo, que ele poderia ser mais do que o destino que lhe fora imposto. O verdadeiro desafio agora estava em saber como lidar com a herança e o poder que vinham com ela. Ele não poderia mais apenas ser um espectador na vida de outros. Ele precisava tomar as rédeas e se tornar o protagonista de sua própria história. O poder que Lucas agora possuía era muito maior do que ele imaginava. A herança não era apenas um símbolo de riqueza, ela vinha com responsabilidades imensas, perigos que ele não havia antecipado. A cada movimento que ele fazia, sentia o peso do que estava sendo cobrado dele. A riqueza e o status que antes pareciam ser o prêmio, agora se revelavam como um fardo. As responsabilidades eram esmagadoras e os riscos infinitos. A luta pela herança era apenas o início de uma batalha ainda maior, onde ele teria que se enfrentar não apenas com seus inimigos, mas com as escolhas que ele faria ao longo do caminho. Ele logo percebeu que o poder, assim como a riqueza, não era algo que se pudesse controlar facilmente. Havia mentiras, manipulação e intrigas em cada esquina, e Lucas sabia que para sobreviver nesse mundo, ele teria que ser mais astuto, mais implacável do que jamais imaginara. A verdadeira batalha pela sobrevivência estava apenas começando. Lucas se viu diante de uma decisão que desafiava tudo o que ele acreditava. Para manter o poder e a riqueza conquistados, ele precisava fazer um sacrifício pessoal profundo. O dilema moral se intensificava a cada dia. Para garantir sua posição, ele começava a perceber que precisava abrir mão de partes de sua própria humanidade, abdicar de valores que sempre tivera como fundamentais. O preço pelo poder parecia mais alto do que ele imaginava, e ele se perguntava se realmente valia a pena. A cada escolha que tomava, uma parte de sua alma parecia ser consumida pela ambição e pela necessidade de garantir sua sobrevivência nesse jogo impiedoso. Ele queria ser alguém que merecia a riqueza, alguém que tivesse o direito de governar sua própria vida, mas a cada sacrifício, ele se distanciava mais do que um dia fora. Ele agora lutava para encontrar um equilíbrio entre suas ambições e seus princípios, mas o caminho parecia cada vez mais estreito, e a pressão, insuportável. À medida que a luta pela herança se intensificava, Lucas passou a entender que sua verdadeira batalha não era apenas pelo poder, mas pela verdade. Ele sabia que para ter controle sobre seu próprio destino, precisaria desmascarar as mentiras que haviam cercado sua vida. Ele não podia mais viver sob a sombra de segredos antigos e traições silenciosas. As pessoas que usaram seu nome e a herança para alcançar seus próprios objetivos agora estavam em seu caminho, e ele precisava confrontá-las de frente. Descobriu, com pesar, que sua família havia escondido verdades por tanto tempo, manipulando-o, jogando-o em um cenário onde ele era mais uma peça do que um jogador. A luta pela herança, que inicialmente parecia ser uma questão de riqueza, transformou-se em uma busca incessante pela verdade, algo que ele não poderia ignorar. Se ele queria realmente controlar sua vida e o futuro de sua família, ele precisaria entender a fundo o que foi feito em nome de seu nome, em nome de seu legado. Quando Lucas finalmente enfrentou seus inimigos, ele descobriu a verdade completa sobre seu pai e a herança que o havia atormentado. O que ele aprendeu o transformou de maneira profunda. Eduardo, seu pai, havia deixado mais do que apenas riquezas. Ele deixou uma rede de segredos, mas ao desvendá-los, Lucas finalmente entendeu o que realmente estava em jogo. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro, como ele pensava, mas no conhecimento que ele adquiriu ao longo de sua jornada. Ele entendeu que seu pai o preparara para esse momento, talvez sem querer,
talvez com a intenção de que ele fizesse as escolhas certas. A revelação final o transformou, e ele agora via o futuro com novos olhos. O poder que ele buscava não era apenas um direito, mas uma responsabilidade. Agora, ele sabia que a verdadeira força estava na verdade que ele havia conquistado, e que ao dominar os segredos do passado, ele poderia moldar o seu próprio futuro. Lucas, agora mais maduro e consciente de tudo o que havia passado, se sentou sozinho em seu escritório, refletindo sobre a jornada que o trouxe até ali. Ele olhou para o legado deixado por seu pai, o poder e a riqueza que antes desejava, e ponderou sobre tudo o que aprendera. Cada decisão, cada sacrifício, cada revelação o moldaram de uma forma que ele não podia mais ignorar. Ele sabia que o poder sempre teria seu preço, mas também compreendia que estava mais preparado do que nunca para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Ele havia encontrado sua verdadeira identidade ao longo dessa trajetória tortuosa, e agora sabia que isso era mais valioso do que qualquer herança material. As riquezas, o status, a fama. Tudo isso já não significava o mesmo para ele. O que realmente importava era o conhecimento de quem ele era e o que ele poderia ser. Ele finalmente entendeu que, ao aceitar o legado de seu pai, ele não estava se tornando mais uma peça nesse jogo, mas sim o mestre de seu próprio destino. Com todas as peças do quebra-cabeça finalmente encaixadas, Lucas sentiu uma paz interior que antes lhe parecia impossível. A decisão que tomou não foi fácil, mas agora, ao olhar para trás, ele sabia que estava no controle de sua própria vida. O jogo de poder, as traições e as ameaças que enfrentou ao longo do caminho haviam sido difíceis, mas ao final, elas apenas o fortaleceram. Ele havia superado as adversidades e agora entendia que a verdadeira vitória não estava em acumular riquezas, mas em conquistar a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Lucas sabia que, independentemente do que acontecesse a partir dali, ele estava pronto para enfrentar os próximos capítulos de sua vida. O medo que antes o dominava agora havia dado lugar a uma confiança inabalável. Ele não era mais o filho perdido de um bilionário. Ele era um homem forjado por suas próprias escolhas e conquistas. Ao olhar para o futuro, Lucas sentiu uma nova perspectiva se formando dentro dele. A jornada estava longe de terminar, mas agora ele sabia que tinha a capacidade de moldá-la. Ele entendeu que a maior herança que poderia ter não era a fortuna que seu pai deixara para ele, mas a liberdade de viver de acordo com seus próprios termos. A verdadeira liberdade não estava no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de tomar decisões sem ser escravizado pelo passado ou pelas expectativas dos outros. Com uma sensação de renovada confiança, ele se preparou para os desafios que viriam, mas desta vez, com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, ele poderia sempre assumir o controle de seu próprio destino. E foi com essa certeza que Lucas, agora em paz consigo mesmo, deu o primeiro passo em direção ao futuro que ele mesmo criaria. Obrigado por acompanhar até aqui. Se essa jornada te tocou e você sente que está pronto para seguir novos caminhos, clique para curtir o canal e não perder nenhuma das histórias que trazem inspiração e transformação. Na tela final, também temos um vídeo recomendado com uma história similar que com certeza vai te emocionar ainda mais. E para continuar explorando relatos de superação e aprendizado, confira nossa coletânea de vídeos relacionados. É só clicar e se aprofundar ainda mais em histórias que podem mudar sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais histórias de coragem e decisão aguardam para tocar seu coração e iluminar seu caminho.